sofrimentos de Cristo expressam o mal do pecado, muito acima dos julgamentos mais severos sobre qualquer criatura, tanto no que diz respeito à grandeza da Páscoa e à amargura do sofrimento. Toda a santidade da vida de Cristo, a sua inocência e boas obras não nos redimiriam sem a morte. Foi por meio disto que ele fez expiação por nós, satisfazendo a justiça vindicatória do Pai e restaurou-nos de uma morte espiritual e inevitável. Quão grandes eram os nossos crimes, que não poderiam ser lavados pelas obras de uma criatura pura ou a santidade da vida de Cristo, mas exigiram a efusão do sangue do Filho de Deus para a libertação deles. Cristo, em sua morte, foi tratado por Deus como um pecador, como alguém que permaneceu em nosso lugar. Caso contrário, ele não poderia ter sido sujeito à morte, pois ele não tinha pecado de sua autoria, e a morte é o salário do pecado. Romanos 6:23. Isso não é consistente com a bondade e a justiça de Deus como Criador, o afligir uma criatura sem causa, nem com o seu infinito amor por seu Filho, o moer por nada. Algum mal moral deve, portanto, ser a causa, pois nenhum mal físico é infligido sem algum mal moral anterior. A morte, como uma punição, supõe uma falha. Cristo, não tendo nenhum crime seu próprio, deve então ser um sofredor por nós. Nossos pecados estavam sobre ele, Isaías 53:6, ou transferidos sobre ele. O arrependimento é uma condição de perdão, não uma satisfação da justiça. E isto às vezes move a bondade divina para afastar o julgamento, mas não é nenhuma compensação à justiça divina. Não há aquele bem no arrependimento quanto há o mal no pecado de que se arrepende. O mal cometido contra Deus pelo pecado é de um nível mais elevado do que a ser compensado por meio de quaisquer boas obras da criatura, embora de mais grandiosa elevação. O arrependimento de qualquer alma é tão perfeito a ponto de ser capaz de responder à punição, à justiça de Deus exigida na lei? E se a graça de Deus nos ajudasse em nosso arrependimento? Não pode ser concluído a partir disso que o nosso perdão é formalmente adquirido pelo arrependimento, mas que somos dispostos por ele a receber e valorizar um perdão. Não é congruente com a sabedoria e justiça de Deus a concessão de perdões a obstinados rebeldes. O arrependimento não é em nenhum lugar citado como expiatório do pecado. Um coração quebrantado é chamado de um sacrifício. Salmo 51:17, mas não é um propiciatório. O pecado de Davi foi expiado antes que ele escrevesse esse salmo, 2 Samuel 12:13. Embora um homem possa chorar muitas lágrimas como as gotas de água contidas no oceano, enviar o maior número de rajadas de orações, como se houvesse gemidos emitidos de cada criatura desde a fundação do mundo, embora ele fosse capaz de sangrar tantas gotas de seu coração, como se tivessem sido derramadas de veias de sacrifícios de animais, tanto na Judéia e de todas as partes do mundo, embora ele fosse capaz e verdadeiramente aplicasse à caridade todos os metais das minas do Peru. Ainda assim, isso não poderia absolvê-lo da menor culpa, nem limpá-lo da menor impureza, nem conceder o perdão do menor crime por meio de qualquer valor intrínseco nos atos em si mesmos. Os próprios atos, bem como as pessoas, podem falhar sob a censura da justiça ardente. Somente a morte de Cristo nos concede a vida. Somente o sangue de Cristo sacia aquele justo fogo que o pecado acendeu no coração de Deus contra nós. Indicar qualquer outro meio de apaziguamento de Deus, além da morte de Cristo, é fazer com que a cruz de Cristo não tenha nenhum efeito. Nós devemos aprender isso a partir de não convinha que o Cristo padecesse. Nós temos culpa, nós mesmos podemos expiá-la. Nós estamos sob justiça. Conseguiremos apaziguá-la por meio de qualquer coisa que possamos fazer? Há uma inimizade entre Deus e nós. Podemos oferecer-lhe qualquer coisa digna de obter a sua amizade? Nossas naturezas estão corrompidas. Podemos sará-las? Nossos serviços estão contaminados. Podemos purificá-los?
Há uma grande necessidade de que possamos aplicar a morte de Cristo a todos aqueles, como havia para ele o submeter-se a ela. Como há uma perfeição em Deus que chamamos de misericórdia, o que exige fé e arrependimento da sua criatura, antes que ele venha a conceder o perdão. Assim, há uma outra perfeição da justiça vingativa que exige uma satisfação. Se a criatura pensa que a sua própria miséria motiva a demonstração da perfeição da misericórdia, isso deve considerar que a honra de Deus requer também o contentamento de sua justiça. Os anjos caídos, portanto, não têm nenhuma misericórdia concedida a eles, porque ninguém jamais satisfez a justiça de Deus por eles. Não vamos, portanto, cunhar novas formas de buscar perdão e falsos modos de apaziguar a justiça de Deus. O que podemos encontrar por detrás disso, capaz de contender contra as chamas eternas? Que refúgio pode haver por trás disso, capaz de nos abrigar do ardor da ira divina? Podem as nossas lágrimas e orações serem mais prevalentes do que os clamores e lágrimas de Cristo, que não pôde, por toda a força deles, desviar a morte de si mesmo, sem a nossa perda eterna? Nenhum caminho senão a fé em seu sangue. Deus, no Evangelho, nos envia Cristo e Cristo pelo Evangelho nos traz a Deus. Valorizemos este Redentor e a redenção por meio de sua morte. Desde que Deus resolveu ver seu Filho mergulhado em uma condição de esvaziamento desgraçado, vestido na forma de um servo e exposto a sofrimentos de uma dolorosa cruz, ao invés de deixar o pecado impune, nós nunca deveríamos pensar nisto sem gratos retornos, tanto para o juiz quanto para o sacrifício. Pelo que ele foi afligido, senão para adquirir a nossa paz, moído, senão para sarar nossas feridas, levado perante um juiz terreno para ser condenado, senão para que pudéssemos ser trazidos diante de um juiz celestial para sermos absolvidos, caído sob as dores da morte, senão para derrubar para nós os grilhões do inferno, e tornou-se amaldiçoado na morte, senão para que fôssemos abençoados com a vida eterna. Sem isto, a nossa miséria teria sido irreparável, a nossa distância de Deus seria perpétua. Que relações poderíamos ter tido com Deus, enquanto nós estávamos separados dele por crimes de nossa parte e por justiça da sua? O muro deve ser derrubado, a morte deve ser sofrida, para que a justiça seja silenciada e a bondade de Deus novamente comunicada a nós. Isso nós aprendemos a partir de não convinha que o Cristo padecesse?